A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir em Marcos, no capítulo de número 1. Vamos continuar as nossas exposições no Evangelho de Marcos. Nós já fomos até o versículo de número 20. Hoje nós vamos ver a partir do versículo de número 21. No capítulo 1, na última pregação dentro do Evangelho de Marcos, nós vimos o Senhor Jesus chamando discípulos. Ele chama 4, chama Tiago e João, chama Pedro e André, e eles, largando tudo, passaram a segui-lo. E agora vai começar um dia com Jesus. Se você quer passar um dia com Jesus, ou se você quer saber como é que era um dia de Jesus, esse texto mostra. Mostra, na verdade, só a primeira parte deste dia, que é o que nós veremos na pregação de hoje. Mas, se você observar, no versículo 21, diz que eles entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, ele foi ensinar na sinagoga. Isso foi pela manhã. E depois eles foram para a casa de Pedro, onde morava sua sogra. E quando continua o versículo 32, diz que à tarde, ao cair do sol, eles trouxeram a Jesus muitos enfermos. E quando chega ali, mais para frente, no versículo de número 35, diz que tendo levantado alta madrugada, ele saiu e foi para um lugar deserto e orava. Então é um dia bem intenso na vida de Jesus. De manhã, pregando na sinagoga, ao meio-dia, curando a sogra de Pedro, à tarde, curando muitos enfermos, entrando pela noite, depois ele se retira para orar. Assim, um dia na vida de Jesus. Hoje nós veremos a primeira parte deste dia, que é quando ele vai a Cafarnaum. Esse dia todo é em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade de Pedro, é a cidade onde Jesus decidiu fazer uma base. Ali provavelmente ele ficava hospedado. Cafarnaum é uma cidade importante no ministério de Jesus, fica na Galileia. É uma cidade profética porque o profeta Isaías disse que Jesus passaria a maior parte do tempo na Galileia. A Galileia dos gentios, Galileia da perdição, Galileia das trevas, um povo que habitava numa grande escuridão. Eles viram uma grande luz. E isso se cumpriu quando Jesus chegou ali, em Cafarnaum, entrando na província da Galileia. E a primeira coisa que ele faz é, no sábado, se dirigir à sinagoga para ensinar. As sinagogas, elas foram criadas provavelmente do tempo que o povo de Deus estava exilado na Babilônia. Não tinha templo, não tinha como adorar o Senhor como eles estavam acostumados a fazer. Então eles montaram um sistema menor, onde não havia sacrifícios, mas havia um momento para louvor, um momento para orações e um momento para uma pregação, para um ensino, para uma explicação de um trecho da palavra de Deus. E Jesus abre ali o rolo da lei, não diz onde é que ele abriu, só diz que Jesus foi para a sinagoga e ali ele ensinava. Já falei 1, 2 ou 3 vezes, e vou falar de novo, o ministério de Jesus, o principal do que ele veio fazer, enquanto aqui ficou em carne e vivo, não é? Antes da sua morte na cruz, antes de consumar a sua missão, a principal obra de Jesus, meus queridos, não era expulsar demônios e nem era curar enfermos. A principal obra de Jesus sempre foi pregar o evangelho, ensinar sobre o reino de Deus. Porque é isto que vai ficar para a eternidade.
O que vai fazer diferença nas nossas vidas não é alguém ser curado e nem algum demônio ser expulso, viu? Mas o que vai fazer diferença nas nossas vidas é nós sermos pessoas que permanecem na palavra do Senhor Jesus. Jesus disse muito claramente: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então só é livre de fato quem permanece em Jesus e quem tem o coração encharcado da palavra de Cristo, esta palavra permanecendo para sempre em você. Aí a consequência disso é que você conhece a verdade. Tá bom? Apesar de ser interessante dizer para as pessoas conheçam a verdade, mas no texto, né, de João, acho que é 8, né, 8:32, né? Jesus não está mandando conhecer a verdade. Conhecereis não é um verbo que está mandando, não é? Os irmãos sabem que existem verbos que mandam. A gente chama na língua portuguesa de verbos no imperativo. Não confundir com menino hiperativo, é outra coisa aí. São duas palavras diferentes. Então, o que é um verbo no imperativo? É quando manda. Quando manda. Por exemplo, amai-vos uns aos outros. É um mandamento. Orai uns pelos outros. É um mandamento. Enchei-vos do Espírito. É um mandamento. Mas não tem esse mandamento. Conheçais ou conheçam a verdade. Não tem. Se tivesse, estava escrito assim. O que está escrito lá, repito, Jesus começa dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, está aí o mandamento: permaneçam em mim e que as minhas palavras permaneçam em vós. Eis aí o mandamento. Se você obedecer este mandamento, você vai ter um efeito na sua vida. Qual é o efeito? Você vai conhecer a verdade. E quando você conhecer a verdade vai fazer uma obra na sua vida, uma obra de libertação. Essa verdade que você conheceu te libertará. Mas só é liberto quem permanece. Quem permanece. Então, Jesus ele tem como ponto central da sua obra, do seu ministério na terra, ensinar a verdade. E ele vai para a sinagoga e ele ensina a verdade. Olhe para o texto, no versículo 21, diz que ele entrou e ensinava na sinagoga. No versículo 22, tem a reação das pessoas ao ensino de Jesus. E a reação é que eles maravilhavam-se com o ensino de Jesus, com a sua doutrina. Por quê? Porque ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, porque os escribas, que às vezes ensinavam, que era o escriba, era um homem com a função de copiar as escrituras. Não tinha máquina de fotocópia, não tinha gráfica, tinha que copiar à mão, e quem fazia isso era o escriba. De tanto copiar, logicamente eles copiavam lendo copiavam, aprendiam, se tornavam muitas vezes mestres da lei. Mas quando eles iam ensinar, eles sempre citavam alguém.
Mas não é que eles citavam o profeta Isaías, eles não citavam o profeta Oséias, não é isso, é que eles citavam algum rabino, algum mestre, né? Rabino Hilel falou isso, isso, isso. Conforme o que disse o rabino Shammai, falou mais aquilo, aquilo e aquilo. E aí eles acabavam ensinando tradições e interpretações de homens, e não o que estava mesmo nas Escrituras. Eles não ensinavam com autoridade própria, eles se referiam a outros rabinos, a outros professores. Mas Jesus é aquele que é a própria palavra de Deus. Quando Jesus fala, é a própria palavra pregando a palavra. Então Jesus ensinava com autoridade. Aqui não diz o que ele estava ensinando, mas no Sermão do Monte Jesus diz assim: vocês ouviram o que disseram os antigos, eu, porém, vos digo. Ele não se referia aos antigos, ele dizia: eu é quem digo. Eu é quem tenho autoridade para falar. E esta autoridade foi percebida e esta autoridade foi sentida pelo pessoal que estava ouvindo aquela pregação, e eles se maravilharam com a pregação. E nesse momento aqui, eu paro e fico assim, suspiroso, pedindo ao Senhor que nos avive. Nos avive. Creio eu que uma das características de um avivado, o nome já está dizendo, é porque ele está vivo. E ele é capaz de se deslumbrar. É capaz de se maravilhar. E às vezes nós temos perdido isso. Nós temos perdido aquela capacidade de se deslumbrar diante do Senhor Jesus. De se maravilhar com a pessoa que Ele é. Porque nós estamos muito ocupados contemplando outras coisas. E nós não... Quisera eu aqui pedir ao Senhor, estou aqui pedindo ao Senhor que nós pudéssemos estar aqui assim, em êxtase, diante da pessoa de Jesus de Nazaré que está aqui presente. Mas nós temos perdido isso. E eu não consigo aceitar, meu irmão, minha irmã, que seja um pregador que faça isso com você ou comigo. Que eu estivesse falando aqui de uma maneira mais intensa, mais efusiva, mais emocionada, mais poética. E vocês, levados pela minha intensidade, ficassem intensos também, porque é assim que funciona a psicologia de massas. Na medida em que eu vou aqui falando baixinho, vocês vão também ficando meio sonolentos, tá meio monótono. Mas se eu começo a dizer, irmãos, vamos nos animar, vamos nos alegrar, aí você começa também a... É ou não é? Mas a minha oração é que a pessoa de Jesus seja o suficiente para nos deixar maravilhados. Independente se o pregador está gritando ou falando baixo, se ele está falando devagar ou se ele está falando ligeiro. Mas o importante é que ele está falando de Jesus. Há poucos dias atrás, o pastor Queiroz mencionou numa pregação o Jonathan Edwards, que era um pregador puritano. Puritano, hoje em dia, é um xingamento, é uma crítica, mas os puritanos foram um movimento, um grupo assim, muito piedoso, um grupo de Deus, né?
E o Jonathan Edwards pregou o seu sermão mais famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E o pastor Queiroz mencionou isso, e eu estou repetindo aqui, que os registros dizem que ele pregava, ele falava de maneira monótona. Os sermões daquela época, os sermões, e ainda hoje algumas igrejas tradicionais, o pregador ele lê o sermão que ele escreveu em casa. Eu estou dizendo que está errado, não. O cara orou, pesquisou, passou a semana inteira, e ele escreve mesmo. Escreve, ele não escreve um esboço, ele coloca lá, meus irmãos, estamos aqui hoje para falar disso, e ele vai desenvolvendo, e foi isso que o Jonathan Edwards fez, e disse que ele fazia isso de maneira monótona. Assim, lendo um texto. E conta-se que as pessoas se agarravam nas colunas do templo onde ele estava pregando, sentindo que o inferno estava se abrindo debaixo delas. Tal foi o temor provocado nos corações daquelas pessoas por aquela palavra que estava sendo pregada. E era a palavra de Deus, a mesma que está sendo pregada aqui nessa noite. E eu também, de maneira nenhuma, estou aqui cobrando que esse maravilhamento apareça no rosto de vocês. Mas eu peço ao Senhor que nós estejamos maravilhados com Jesus. Que nós nos maravilhemos com a mesa do Senhor. Com o vinho, com o pão. Não é? Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. Foi cantado. O corpo e o sangue de Cristo derramado por nós. Que nós nos maravilhemos com isso. Que nós nos fascinemos com a cruz de Cristo. Que a cruz de Cristo nos fascine, nos deixe assim, sem palavras, nos deixe sem ar. Quantas e quantas pessoas, diante de um artista, ficam sem ar? Quantas e quantas pessoas, e é até bonito, diante das belezas da criação do Senhor, ficam assim maravilhadas com aquilo. E é bonito, porque a criação do nosso Deus, quantos não testemunham a respeito do que o mar faz nas suas cabeças? O mar. Eu me sinto tão bem aqui no mar, eu vejo o mar, e eu sinto Deus no mar. A pessoa diz, não está errado. Mas que o Senhor nos conceda esse mesmo maravilhamento diante da simples exposição da sua palavra. Jesus pregando e as pessoas maravilhadas. Que esta igreja seja uma comunidade de pessoas maravilhadas com o ensino de Jesus. Embora isso não seja nem o suficiente, porque não adianta ficar maravilhado e depois sair e não praticar. Mas nem todo que fica maravilhado vive o evangelho lá fora. Mas eu creio, com convicção, que todo o que verdadeiramente vive o evangelho lá fora se maravilha com a palavra de Jesus. Ó santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Me lembrando de outra canção, do mesmo grupo aí, do mesmo pessoal. Aquela canção do Apocalipse, que é uma maravilha. Que fala maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, só em ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Como é que alguém chega a se inspirar para escrever uma letra dessa? Lendo a Bíblia. Porque está tudo isso na Bíblia. E a pessoa só se maravilha porque contempla, porque se debruça, porque para diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então pare diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dê um descanso para a sua cabeça.
Dê um descanso, porque você tem trabalhado muito. Você tem se preocupado muito. A tua cabeça tem contemplado tantas coisas. A tua cabeça tem contemplado aquele problema com teu filho, a tua cabeça tem contemplado aquele problema no teu trabalho, a tua cabeça tem contemplado aquele teu problema financeiro, a tua cabeça tem contemplado os problemas de saúde que cercam você, os seus familiares. Contempla Jesus o Cristo. Contempla Jesus o Cristo e fica maravilhado com Ele. Amém? Eu sempre me preocupo se eu estou me fazendo entender. E eu estou entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Acredito que vocês também estão. Fiquemos maravilhados. Eles ficaram. E diante desse maravilhamento aconteceu um outro evento aqui dentro desse mesmo texto. É que ali, naquela sinagoga, não demorou que aparecesse um homem tomado, possesso de um espírito imundo, dentro da sinagoga. Tomado de um espírito imundo. Pensou? Só era um frequentador, com certeza, mas não vivia. Não sabemos, talvez já fosse um frequentador de lá. Nunca esse espírito imundo tinha se manifestado. Diante daquele ensino de Jesus se manifesta este espírito imundo. Nessa pregação eu não vou dar ênfase para espírito imundo, porque nós não estamos aqui para dar palco para esse tipo de ser. Aqui a estrela, o sol que brilha mais forte, sempre será Jesus de Nazaré. Esse texto é sobre Jesus, não é sobre demônio. Tem um pessoal que gosta de demônio, né? Gosta de demônio que eu falo, não é que gosta dos demônios, gosta de ficar falando sobre demônio. Inclusive, nós não temos nem tantos elementos assim na Bíblia. No Antigo Testamento, não há nenhum relato de alguém possuído por um demônio. Mas, com certeza, acontecia. Porque os judeus desenvolveram muitos rituais. Os rabinos desenvolveram rituais. Traziam um pedaço do cabelo da pessoa, traziam não sei o quê. Inventaram lá um monte de coisa. Quando você assiste esses filmes aí, alguma coisa, algum fundo de verdade tem, e você vê os rituais, como eles são elaborados, a pessoa passa 3, 4 dias, lê um livro em latim, aí pega uma água e joga, e faz isso, e traz uma cruz, e os judeus também tinham seus rituais. Mas não se fala tanto assim sobre demônios possuindo pessoas. Mas aqui está falando. Então significa que isso é um fato possível. É possível que alguém seja possuído. É possível. Não podemos dizer que nunca é demônio, mas também não podemos dizer que tudo é demônio. Mas a questão aqui é que este demônio, ou estes demônios, porque na hora que se manifesta diz assim, o que queres conosco? Vou ler como está no texto aqui. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Eles sabiam quem ele era. Vieste para perder-nos, para destruir-nos? Você veio para destruir a gente? É essa a pergunta que os demônios, ou o demônio faz ali, através da boca daquele homem para Jesus. E termina dizendo, bem sei que tu és o Santo de Deus. Todos os demônios sabem exatamente quem é Jesus. Eles sabem, eles creem e eles estremecem, diz a palavra. Creem e estremecem. Eles ficam apavorados. O sentimento deles diante do Cristo é um sentimento de pavor. Porque Jesus é o atormentador dos demônios. Como lá no Gadareno, que nós ainda vamos chegar lá, se Deus nos permitir, em Marcos 5, em que a legião que estava naquele homem diz para Jesus assim,
Você veio nos destruir antes do tempo, veio nos atormentar antes do tempo, não é? E aqui vai um parêntese. Não seja doutrinado pelos filmes que mostram um inferno onde está o diabo sendo o rei do inferno. O diabo não é rei do inferno coisa nenhuma, né? Vou dizer uma frase extremamente estranha. O rei do inferno é Jesus de Nazaré. Ele é quem tem as chaves do inferno. Ele manda em todo lugar. Ele manda no céu, na terra e no inferno. Jesus é o rei de tudo. Eu disse que é estranho porque você sai perguntando por aí na rua, assim de sopetão, repentinamente, você pergunta, quem é o rei do inferno? Todo mundo vai dizer o quê? É o diabo. Não é. Ele será atormentado no inferno. E os textos são misteriosos, mas dão uma certa clareza. Que diz que o diabo, o falso profeta e a besta, né, serão lançados no lago de fogo, e o inferno será lançado, até o inferno vai ser lançado nesse tal lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. E eles todos sabem disso, e eles ficam apavorados, porque eles não sabem quando vai ser o dia, e ficam tremendo. Será que é hoje? É hoje que o Senhor veio já para jogar a gente lá? Apavorados diante de Jesus. E dizem, tu és o santo de Deus. Mas Jesus não quer ser conhecido por boca de demônio. Jesus quer ser conhecido pela boca dos seus servos, as testemunhas dele, a igreja de Jesus. Jesus não fica, demônio, vai fazer o que com ele? Não sei o quê. Essas maluquices ridículas que a gente vê por aí. O que Jesus diz é o seguinte, cala-te e saia dele. Ponto. Amém. Porque inclusive você está atrapalhando a pregação. Cale a boca que eu estou pregando, disse o Senhor Jesus. E não venha me bajular dizendo que eu sou o santo de Deus. Isso me faz lembrar um episódio lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e os seus companheiros iam para o rio, em direção a um lugar de oração, e uma jovem com um espírito de adivinhação dizia, estes homens são servos do Deus Altíssimo, que lhes anunciam o evangelho da salvação. Ela dizia só a verdade, e toda a vida que Paulo passava, ela dizia, mas Paulo, creio eu, inspirado do Espírito, seguindo o exemplo de Jesus, eu não quero ser conhecido por boca de demônio. Virou-se para ela e disse, saia dela, e saiu em nome de Jesus. Saiu, cala-te e sai dele, saiu, aí saiu ainda estribuchando, né? Sacudiu o homem, o texto diz isso aí, olha para o texto você vê, que ele saiu sacudindo o homem com violência e foi embora, mas não causou nenhum mal ao homem, porque ali estava o supremo bem, e onde está o supremo bem, o demônio não pode fazer nenhum mal. Tudo está sob o comando de Cristo. Versículo 25, eu já comentei, é onde Jesus diz para ele se calar e sair. O 26 diz que o demônio saiu, agitou o homem violentamente, bradou em alta voz e foi embora. E as pessoas estavam vendo aquilo, e já estavam maravilhadas com o ensino de Jesus, e agora se maravilham também. No verso 27, se admiram a ponto de perguntarem entre si, ficaram se perguntando, o que é isso? Né? Nunca vimos isso. Já vimos pessoas com espíritos imundos e vimos homens tentando expulsá-los e eles passavam 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias fazendo rituais, suando, pegando uma coisa, pegando outra, trazendo um lenço, água fervida, sapo, sei lá o quê, e não saía. Esse homem disse só, cale-se e saia dele, e ele saiu. O que é isso? Que o Senhor nos dê esse espírito de deslumbramento, que a gente não perca
É porque as palavras são complicadas às vezes, mas você me permita usar, me dê uma licença de usar, que a gente não perca o encanto por Jesus. Vou usar essa palavra com uma licença, né? Que encanta, dá a ideia de encantamento, essas coisas. Que a gente não perca a paixão por Jesus. Outra palavrinha com licença também. Que o nosso coração ferva, que o nosso coração arda, o nosso coração ardia enquanto ele nos ensinava as Escrituras. Jesus faz isso com a gente, amém? Hoje eu fui na igreja e escutei um pregador, senti o poder. Hoje eu fui em outra igreja, escutei outro pregador, achei ele bem fraquinho, não senti nada. Pode acontecer. Agora, diante de Jesus, não tem como você sair do mesmo jeito. Se tu contemplares Jesus, o teu coração vai arder. Se tu contemplares o Bernardo falando, coração, pastor Queiroz, seja quem for, mas contempla Jesus para você ver o que acontece com o teu coração. Se admiravam e perguntavam entre si, o que é isso, que vem a ser isso? Uma nova doutrina. Uma nova doutrina. Eles mesmos responderam. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ficaram maravilhados. E aí, este evento, este fato, fez com que corresse rapidamente a fama de Jesus. Sua fama se espalhou e todos vinham ver aquele fenômeno do jovem pregador, cheio de amor e de poder. Em todas as direções e por toda a circunvizinhança da Galileia, se cumprindo o que dissera Isaías, a luz brilhou na Galileia dos gentios. Onde havia trevas, agora chegou a luz. Chegou aquele que liberta. Chegou aquele que batiza com o Espírito Santo. Chegou aquele que tem poder sobre os demônios. Chegou aquele que cura as enfermidades. Chegou aquele que está aqui entre nós e que é celebrado no pão e no cálice. Seu corpo, seu sangue derramado por nós. Em nome dele mesmo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.